último domingo do mês. Dessa forma, nós daremos continuidade à exposição do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 5. E nós poremos nessa manhã, queridos, o versículo 1 e o versículo 2 de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 1 e o versículo 2. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós rogamos ao Senhor, Pai, nesse tempo agora do culto que prestamos aqui, quando o Senhor nos chamou para adorá-lo, e nós nos apresentamos diante do Senhor, Pai. Quando o Senhor nos chamou para confessarmos os nossos pecados, e nós reconhecemos que nós somos pecadores. Agora, Senhor, nós rogamos, nos instrui como viver para a Tua glória, Senhor. Nós que fomos redimidos pelo Teu Cordeiro, nós que não somos salvos pelas nossas obras, Senhor. Agora, tendo sido salvos pelas obras do Teu Filho, nós queremos viver como o Teu Filho, de maneira que agrade a Ti, Pai. Instrui-nos, Senhor, para a Tua lei. Nós rogamos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quanto seriamente nós consideramos o Evangelho? Qual é a seriedade que nós damos à palavra do Senhor? Nós considerarmos, por exemplo, irmãos, o Sermão do Monte, a maneira como nós lidamos com aquilo que o Sermão do Monte nos ensina, evidenciará o quão sério nós tomamos e consideramos o Evangelho. A maneira como eu vivo o Evangelho mostra se eu tenho seriedade para com o Evangelho ou não. Nós chegamos, irmãos, aqui nesse texto de Mateus, quando Mateus vai nos ensinar que Cristo, como o rei legislador, ensina aos seus discípulos o que eles devem ser e fazer a partir da realidade da paternidade de Deus Pai. Nós caminhamos, irmãos, por todo o Evangelho de Mateus até aqui, até o capítulo 5, e nós vimos Mateus apresentando quem Deus é em relação ao Antigo Testamento. Nós vimos que Mateus apresentou Cristo como o rei prometido do Antigo Testamento, o rei Messias que reinaria sobre o seu povo. Nós vimos Mateus apresentando Cristo como o Filho perfeito de Deus, que veio fazer aquilo que os filhos de Deus não fizeram e não podem fazer. No capítulo 4, irmão, no finalzinho do capítulo 4, Mateus então nos expõe um ofício acerca desse rei. Esse rei também seria profeta, conforme Davi, que é o maior tipo do rei Messias. Ele era rei, mas também era profeta, ensinando e falando da palavra de Deus. Agora, irmãos, no capítulo 5, Mateus vai nos ensinar a suma, a substância, o resumo da pregação desse rei Messias. O que é que esse rei ensina aos seus súditos? O que é que ele prega aos seus súditos? Então, irmãos, no capítulo 5 até o capítulo 7, nós temos aquilo que ficou conhecido como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Irmãos, de forma que Mateus nos ensina isso que eu falei para os irmãos. Cristo, como o rei legislador, ensina aos seus discípulos o que eles devem ser e o que eles devem fazer. A partir do quê? Fundamentado no quê? Fundamentado na paternidade de Deus Pai. Portanto, irmãos, vamos ver cada uma dessas partes do ensino que Mateus quer nos dar. Primeiro, Cristo como rei, que também é legislador. Cristo como rei, que também é legislador. Veja que ele começa aqui, irmãos. Vendo Jesus as multidões, subiram ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Nós vimos, irmãos, que Mateus ele caminha fazendo alguns paralelos e contrastes entre Cristo e alguns personagens do Antigo Testamento. Nós já vimos que Mateus fez contraste entre Cristo e Abraão, ou melhor, um paralelo entre Cristo e Abraão, Cristo e Davi, Cristo e o povo de Israel. Agora Mateus faz um paralelo e um contraste. O paralelo é entre Cristo e Moisés. Entre Cristo e Moisés. Assim como, irmãos, Moisés subiu no monte, Cristo também subiu no monte.
Assim como Moisés subiu no monte para receber a lei de Deus e passar essa lei para o povo, assim também Cristo passa a lei para o seu povo. Mateus quer nos ensinar o seguinte, irmãos: Moisés foi o mediador da lei. Cristo agora é o próprio Deus entregando essa lei. É o próprio Deus entregando essa lei para o seu povo. De forma que se estabelece um paralelo, mas também se estabelece um contraste. Cristo é superior a Moisés. Se o mediador entregou a lei, agora o próprio mediador, que é o Deus encarnado, está entregando a lei para o seu povo, irmãos. A diferença aqui, queridos, é que agora no passado Moisés recebeu a lei do Senhor, agora diante do povo estava o autor da lei. Diante do povo estava, irmãos, aquele que diria o significado profundo da lei, a real profundidade e o propósito que a lei tinha, irmãos. Ele vai então explicar e ampliar esse significado da lei. Lembro-me, irmãos, de uma situação que eu ouvi certa vez de um canal de TV que estava comentando uma música de um dado compositor brasileiro. E eles começaram, no bom português, né, a viajar na letra, dizendo que o autor queria dizer isso, queria dizer aquilo outro, queria dizer aquilo outro. Até que o próprio autor ligou para o programa enquanto ele estava acontecendo e disse: não é nada disso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é isso, isso e isso. Assim, irmãos, o nosso Senhor aqui faz a mesma coisa. Na estrutura do Sermão do Monte, irmãos, o Senhor vai limpar a lei, ou melhor, a interpretação que foi dada da lei, para mostrar qual é a real profundidade da lei. Na história do povo de Israel, irmãos, a relação que o povo de Deus tinha com a lei, como nós lemos no Antigo Testamento, nós percebemos que era uma relação de contínua quebra da lei, contínua desobediência da lei. E quando eles abusaram da paciência do Senhor, e o Senhor então o disciplinou com o exílio babilônico, o exílio assírio, o exílio babilônico, os judeus que foram para o exílio, eles perceberam, depois de apanharem da disciplina do Senhor, eles perceberam: nós precisamos ser fiéis à lei do Senhor. E então, nesse movimento, irmãos, do exílio, surgiram diversos grupos de judeus que queriam então organizar e incitar o povo a obedecer a lei, para que eles não sofressem aquilo que eles sofressem. É daí que surgem então, irmãos, os mestres da lei, ligados aos grupos como fariseus, saduceus e outros. Eles surgem nesse período intertestamentário, entre o exílio e o retorno do exílio e a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, como mostra os evangelhos. Qual é o ponto aqui, irmãos? Num dado momento, eles objetivavam alguma coisa boa. Eles queriam obedecer ao Senhor para não sofrerem mais do que eles sofreram da disciplina do Senhor. Entretanto, esses judeus eles se perderam no caminho, irmãos. Eles começaram a pregar e a ensinar uma obediência à lei pela obediência à lei. Eles começaram então a não mais se contentar com a lei do Senhor, mas eles passaram a acrescentar leis em cima da lei do Senhor e passaram então a suavizar outras leis do Senhor. Qual era o objetivo deles ao acrescentar leis e suavizar leis? No fundo, irmãos, o objetivo deles era parecer que obedecia, mas não obedecia. No fundo, o desejo desses judeus era que os seus atos externos mostrassem obediência ao Senhor, mas o seu coração não obedecia ao Senhor. Essa é a acusação, irmãos, que o nosso Senhor faz nos evangelhos. Veja que fala comigo Marcos, capítulo 7, versículo 8 a 13. Veja que o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, diz acerca deles. Marcos 7, 8 a 13. Algumas pessoas pensam: não, fariseu é aquele que quer obedecer a lei. Veja o que o Senhor fala: negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. O Senhor está falando aqui para os fariseus. Ele continua: e disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: aquilo que eu poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais
de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. O que é que o Senhor está dizendo, irmãos? Os fariseus eles não queriam obedecer simplesmente os 10 mandamentos. Eles não queriam honrar ao Senhor. Pelo contrário, ao acrescentar leis e subtrair leis em torno da lei do Senhor, eles queriam, na verdade, tirar o peso da lei. Eles queriam, na verdade, obedecer às suas próprias leis e, como o Senhor fala, rejeitar a lei do Senhor. Vocês desprezam os meus mandamentos para ficar com os seus mandamentos. É isso que um legalista faz, irmãos. É isso que um fariseu faz. Ele não está nem aí para a lei do Senhor, mas ele cria novas leis e novos mandamentos. E se não bastasse, irmãos, já no Sermão do Monte, capítulo 6, por favor. Capítulo 6, o início do capítulo. Versículo 1 a 4. Veja que o Senhor fala acerca dos fariseus novamente. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto a vosso Pai. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O que o Senhor está dizendo aqui, irmãos, é que os fariseus, eles não querem obedecer a lei, e quando ele obedece, eles não querem fazer de coração, eles querem fazer simplesmente exteriormente, para que suas obras sejam vistas, irmãos. Então, queridos, diante de todo esse contexto, o nosso Senhor Jesus Cristo vem aqui no Sermão do Monte com a sua própria autoridade. No Antigo Testamento, os profetas se levantavam e diziam: assim diz o Senhor, para conferir a autoridade às suas próprias palavras, como sendo palavra de Deus. Agora, o nosso Senhor Jesus Cristo não vem com assim diz o Senhor, ele vem com eu vos digo. Veja, por favor, no capítulo 5, versículo 21 e 22. Um exemplo que se repete em todo o Sermão do Monte. Versículo 21 e 22. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem mata estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irritar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Veja, o nosso Senhor fala: vocês ouviram o que foi dito na tradição rabínica, na tradição judaica. Eu, porém, vos digo agora qual é a verdadeira essência do mandamento. Se você se odeia contra o seu irmão, você já cometeu assassinato. Eu vos digo, na sua própria autoridade, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo chega e passa a ensinar então a lei do Senhor. É por isso que ao final do Sermão do Monte, no capítulo 7, é dito acerca de Cristo: quem é esse que ensina com autoridade? Isto é, ele ensina com a sua autoridade porque ele é o autor da lei, mas também porque ele vive a lei que ele estava pregando. Ele vive aquela verdade. Ele não era hipócrita como os fariseus e os mestres da lei. Santo Agostinho, queridos, comentando o Sermão do Monte, ele disse: essa doutrina que está no Sermão do Monte é ensinada no monte pelo único mestre capaz de ensinar coisas tão grandes, porque ele ensina como quem tem autoridade, irmãos. Os pastores, queridos, nós não poderíamos tirar isso de nós mesmos. Até o nosso ensino ministerial, irmãos, é feito com muito temor e tremor, porque a lei que nós pregamos da palavra de Deus, para que a igreja obedeça, nós também somos tentados a quebrar essa lei e sermos acusados de hipócritas. É por isso, irmãos, que a nossa autoridade dos pastores não emana deles mesmos, mas emana do Senhor, que nos comissiona. E é na autoridade deles que nós, enquanto igreja do Senhor, dele nós buscamos viver a sua palavra, irmãos. É assim que devemos nos aproximar da Escritura e especificamente desse Sermão da Montanha, irmãos. Porque o Senhor, queridos, não está dando uma nova lei. Ele não está contrapondo a sua lei com a lei de Deus. Isso é interessante, queridos, porque muitos pegam um texto da Escritura Sagrada, como Gálatas 6:2, por favor, abra comigo. Gálatas 6:2.
quando Paulo fala assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então algumas pessoas falam assim: está vendo? Não somos mais obrigados a obedecer a lei de Deus, mas a lei de Cristo. Como se a lei de Deus Pai, isto é, o padrão de moralidade de Deus Pai, fosse um padrão distinto de Deus Filho. Como se na Trindade houvesse um referencial de moralidade distinto entre cada pessoa. Como se eles não fossem coerentes e consistentes dentro de si no que diz respeito ao que é bom e ao que é mal. A lei de Cristo, irmãos, é a lei de Deus Pai. Não são duas leis distintas. Cristo não está nos dando, irmãos, uma nova lei. A Trindade não é inconsistente. É a mesma lei, agora aplicada no contexto da nova aliança. Agora interpretada devidamente. É por isso, irmãos, no versículo 17 do capítulo 5, veja o que o Senhor diz. Ele diz: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não, eu vim revogar, vim para cumprir a lei, vim para obedecer essa lei. Diante de tudo isso, irmãos, nós entendemos o que está acontecendo aqui. Deus está entregando a lei ao seu povo, agora com a real interpretação dessa lei, com aquilo que Ele pintou desde o início. Deus está mostrando ao seu povo como viver essa lei, agora sob a glória de Cristo, da manifestação de Cristo. Cristo está tirando tudo o que foi acrescentado pelos judeus e o que foi colocado por eles. É por isso que Ele diz: vocês ouviram o que foi dito, isto é, vocês ouviram a tradição. Jesus Cristo está dizendo: está escrito. Agora eu digo diferente disso. Ele não está citando o Antigo Testamento dizendo: está escrito, mas isso aqui não é desse jeito, é desse jeito agora. Não, ele está dizendo: vocês ouviram a tradição rabínica, vocês ouviram o que os judeus estavam ensinando, agora eu estou corrigindo. É isso que a minha lei quer dizer. É mais profunda que simplesmente atos externos, irmãos. Ele está tirando tudo aquilo que os judeus distorceram. Cristo, queridos, entrega a lei ao seu povo, e isso foi o cumprimento da súplica do seu próprio povo. O próprio Deus falou, agora por um mediador, o Deus encarnado. E onde nós temos essa súplica, irmãos? Abram, por favor, em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Versículo 18 a 21. Após a entrega dos 10 mandamentos a Moisés, veja o que aconteceu com o povo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, para que o vosso temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O próprio povo, irmãos, na entrega da lei, diz: nós não queremos ouvir a Deus, porque se o Senhor falar conosco, nós morreremos. Nós precisamos de um mediador. Fala-nos tu, Moisés. E o Senhor falou com ele, Moisés. Mas agora, irmãos, na nova aliança, é o próprio Deus encarnado, isto é, o mediador é o próprio Deus falando ao povo. Cristo ensinando a sua lei ao seu povo. O que essa verdade, queridos, de Cristo enquanto Rei e Legislador afeta a nossa vida, irmãos, na maneira como nós cremos e na maneira como nós vivemos, queridos. Quando nós nos deparamos com o Sermão do Monte, irmãos, com a autoridade desse Cristo, nós nos surpreendemos com uma coisa. Algumas pessoas pensam que é legalismo defender-se a necessidade do crente obedecer a lei, os 10 mandamentos, porque obedecer a lei porque Deus nos salvou para tal, né? Nós não fomos salvos pela obediência à lei, mas ao termos sido salvos, agora Deus nos chama a obedecer ao seu povo, a obedecer à sua lei. E algumas pessoas pensam que isso é legalismo. Entretanto, queridos, quando nós nos deparamos com o que Cristo faz aqui, vemos primeiro que a obediência é algo muito sério. Agora veremos outra coisa muito mais profunda, irmãos. A obediência que Cristo requer ao seu povo, ela é muito mais do que atos externos.
do que simplesmente fazer externamente alguma coisa que pareça agradar ao Senhor. A verdadeira obediência da palavra de Deus, irmãos, ela vai mais fundo, ela vai até a raiz do nosso coração, ela vai no coração, queridos. Ela para além dos atos externos, ele aplica a lei, irmãos, de maneira profunda. Para alguns antinoministas modernos de nossos dias, Cristo seria um legalista. Cristo seria um legalista. Algumas pessoas acham que determinadas aplicações, queridos, que os pastores trazem na palavra de Deus são demais. Como assim, pastor? Calma lá. Não é também desse jeito que a palavra de Deus diz. E de fato, irmãos, os pastores devem ter o cuidado do limite para que não extrapolem a palavra de Deus, para que eles não imponham as suas opiniões, as suas idiosincrasias, de que o que eles acham que é a lei de Deus, eles coloquem sobre o povo de Deus. Isso de fato é reprovável. Entretanto, irmãos, quando nós vemos o Sermão da Montanha e o que Cristo faz aqui, irmãos, nós percebemos que todo o conselho de Deus tem que ser aplicado a todas as áreas da vida, irmãos. Não é uma aplicação que diz assim, ó, isso aqui a palavra de Deus não se mete na minha vida. Não, porque ela vai até a área mais íntima da nossa vida, que é o nosso coração. Quanto mais todas as outras áreas dela, irmãos. O Senhor então nos mostra, queridos, que a palavra de Deus, o Senhor não se contenta em sua palavra e com sua palavra, de que simplesmente o seu povo obedeça de maneira externa, fazendo um mero ritual, como assim defende os romanistas e todas as outras religiões ímpias. O Senhor diz: minha lei, meu povo, ela tem que estar no seu coração. É por isso que a promessa que o Senhor faz por meio dos profetas da antiga aliança é de que na nova aliança a lei não seria simplesmente atos externos, mas ele gravaria a lei nos nossos próprios corações, para que sim nós obedeçamos a ele de maneira que o agrade a Deus. Por isso, queridos, a aplicação não é apenas o que eu devo fazer, a aplicação é também o que eu devo crer, como o Senhor vai corrigir aqui, irmão, no Sermão do Monte. É por isso que os irmãos já perceberam que em algumas aplicações eu gasto um tempo refutando erros, refutando heresias, para que a aplicação também seja o Senhor nos mostrando como nós devemos crer acerca de algumas coisas, mas também como nós devemos fazer. É por isso que a pregação ela precisa ir, irmãos, em áreas que às vezes a gente acha que não seriam atingidas pela palavra de Deus. Precisa ser bem específico em algumas situações, porque Cristo nos deixou esse exemplo, irmãos. Os pregadores, como ele fez, têm que tentar ir o mais fundo possível, mas não são os pregadores que vão chegar lá. Quem vai chegar lá é o Espírito Santo, aplicando efetivamente a palavra de Deus, irmãos. Quando nós nos deparamos também, queridos, com a autoridade desse Cristo, que é o Rei e legislador, nós percebemos então que a autoridade do ensino dos pastores, dos presbíteros e dos pais não vem de nós, mas vem de Deus. Ela é ministerial e não final. Entretanto, homens, maridos e pais, nós temos um ponto aqui muito importante. A autoridade também envolve vida. Também envolve viver aquilo que nós ensinamos, queridos. Nós somos rápidos para apontar o dedo para os políticos, o magistrado civil, para os pastores e os presbíteros. E não está errada a condenação em si, porque de fato o Senhor exige mais destes, do magistrado civil, dos presbíteros e dos pastores. A quem muito foi dado, muito é exigido, muito é cobrado. Entretanto, queridos, isso é mais fundo do que parece, isso é mais profundo do que parece. O Senhor também chama a vida coerente, a autoridade de vida também aos pais e aos maridos, irmãos. Muitas vezes, queridos, nós provocamos os nossos subordinados a ira, os nossos filhos e as nossas esposas, porque nós vivemos hipocritamente. Queremos ditar algo, faça isso, viva assim, que eu não quero viver. E para nós é lindo dizer, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Para a palavra de Deus, irmãos, para aqueles que foram postos como líderes, quer nas igrejas, quer no Estado, quer nas famílias, o Senhor chama para que vivam de maneira que tenham a autoridade de falar aquilo que Ele ensina. Quando nós nos deparamos, irmãos, com esse Cristo legislador, nós percebemos que quer sejam pastores, quer sejam presbíteros, quer sejam políticos,
quer sejam maridos e pais, nós devemos viver o que nós cremos, o que nós falamos. Também, irmãos, nós nos deparamos com outra coisa aqui, ainda nesse primeiro ponto. Se Cristo é o legislador que veio entregar a lei e interpretá-la corretamente, nós devemos ter cuidado com os acréscimos e as subtrações da lei do Senhor. Cristo, irmãos, se opõe a isso. Cristo se opõe a isso. Cristo, como legislador, veio tirar todo o acréscimo e subtração que os homens fizeram. Isso nos traz alerta de que nós devemos ter cuidado com essas coisas, irmãos. Devemos permanecer no que Cristo diz. Nós não limitamos a obediência às coisas que Ele não limitou, simplesmente atos externos. Nós precisamos ter um cuidado, queridos, de não misturar as nossas opiniões com a palavra de Deus, ou usar as nossas opiniões para tirar da palavra de Deus. E assim nós somos parecidos com os fariseus. Porque fariseu não é simplesmente aquele que parece legalista. Fariseu também é aquele que suaviza a lei, para que a lei não o condene, para que ele pareça obedecer a lei do Senhor, quando ele não obedece. Como fazemos isso, irmãos? Há alguns exemplos. Quando eu tiro leis que a Bíblia não diz. Por exemplo, ter barba é pecado, usar brinco é pecado, beber álcool é pecado. Se eu não usar uma saia com 15 centímetros abaixo do joelho, eu estou em pecado. Assistir filme no cinema é pecado. A mentalidade legalista, irmãos, que acrescenta essas leis, ela está preocupada somente com o exterior. A moça pode até estar usando uma saia de 15 centímetros abaixo do joelho, mas o seu coração é extremamente lascivo. Mas para o legalista, que acrescenta leis, basta ela estar usando uma saia de 15 centímetros abaixo do joelho. Ela está conformada com a lei do Senhor. Ao mesmo tempo, irmãos, e é claro que isso deixa claro que não há uma reprovação com esses padrões, por exemplo, essa atenção com o decoro e as roupas. O ponto é preocupar-me só com o externo e estabelecer um padrão aplicativo, tornando esse padrão como uma lei no lugar da lei do Senhor. Ou então, queridos, quando nós relativizamos a lei de Deus, para que terminando subtraindo coisas dela. Por exemplo, não importa se eu uso barba, brinco ou qualquer outra coisa, e aí eu me visto de maneira escandalosa. Beber não é pecado, mas aí as pessoas, alguns imaturos que aprendem essa verdade, vão para bares, postam bebidas nas redes sociais, se embriagam. Não é pecado não usar saia. Aí o que alguns irmãos começam a fazer? Passam a usar saias curtas, roupas apertadas e decotadas. Não é pecado assistir filme. Aí o que alguns passam a fazer? Assistem todo e qualquer filme, mesmo que mostre cenas de nudez, sexualidade, ou que o nome de Deus seja usado em vão corriqueiramente. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, nem acrescentando, nem tirando, porque o legislador se opõe a isso. Ainda, irmãos, Deus nos entregou a lei. O próprio Deus aqui diretamente entrega a lei ao seu povo, e isso traz o maior peso. Algumas pessoas pensam que no Antigo Testamento era tudo mais pesado, porque Deus rapidamente trazia o juízo sobre o seu povo de maneira espetacular. Então alguém pecava contra o Senhor, daqui a pouco o Senhor levava um leão para destruir aquele povo, aquela pessoa. E algumas pessoas acham então que no tempo da nova aliança as coisas são mais suaves, não há problema, não é tão grave assim, não é tão sério. Se enganam, irmãos. Ananias e Safira provaram algo no contexto da nova aliança. Nós às vezes paramos de interpretar coisas que acontecem na nossa vida como sendo o juízo de Deus e interpretamos de maneira materialista. Não foi um acaso. Às vezes sim, o Senhor está usando desastres, coisas duras na nossa vida para nos disciplinar o pecado, irmãos. Agora tem uma coisa que as pessoas se esquecem, achando que simplesmente porque nós estamos na nova aliança não há seriedade na obediência. O próprio Deus entregou aqui no Sermão do Monte, irmãos, a lei. Isso é sério, isso é muito grave, isso é muito pesado. O consumador da obra de redenção, mostrando como o seu povo redimido deve viver. Se houve um grande peso à lei que foi entregue por anjos e por meio de Moisés, quanto maior é o peso do próprio Deus encarnado entregando a sua lei. E por último, queridos, Cristo entregou a lei para nos mostrar que o mesmo que nos salva é o que manda em nós. Vocês percebem isso? O próprio Cristo que nos salvou é o Cristo que disse: viva assim.
Cristo entregou a lei, irmãos, para demonstrar que o mesmo que nos manda e instrui é o que nos fortalece para vivermos aquilo que Ele nos mandou. E então, os nossos olhos estão, queridos, voltados para Ele, para ouvirmos dEle e aprendermos dEle como viver. Mas também os nossos olhos estão voltados para Ele, para nós termos força, graça e misericórdia para vivermos como nós devemos vivermos. Nós não podemos perder isso de vista, queridos. Do contrário, isso será a nossa ruína. E nós seremos como uma isca de peixe que na verdade só tem um chumbinho e só afunda em consciência ocupada, cheia de pecado, porque nós consideramos que o Cristo que nos ordena e que entregou a sua lei é o Cristo que também nos capacita a viver essa lei. Se Mateus, querido, nos mostra, primeiro, que Cristo é o rei legislador que ensina, Mateus também nos mostra a quem é que esse Cristo ensina, irmãos. E é o nosso segundo ponto. Veja o que Mateus fala, volte comigo, por favor, para Mateus capítulo 5. Mateus diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E é por isso que esse sermão é chamado de Sermão do Monte, Sermão da Montanha, porque ele subiu ao monte, é uma pequena elevação. E ele continua: e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos, e passou a ensiná-los aos discípulos, dizendo. Irmãos, a imagem que Mateus nos traz é fantástica. De fato, a multidão estava lá. O capítulo 4 terminou dizendo, veja o versículo 25. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. De fato, irmãos, eram numerosas multidões. E nós vemos no decorrer do Evangelho que essa multidão foi a mesma que mandou crucificar Jesus. Porque eles estavam buscando Jesus não pela palavra de Deus ou pela obra de Cristo, mas pelo que Cristo poderia fazer por eles. Eles queriam simplesmente viver para esse mundo, ter as suas doenças curadas, serem libertados de demônios, mas não estavam querendo seguir a Cristo verdadeiramente. E a imagem que Mateus nos traz, irmãos, é essa multidão ao redor de Cristo. Cristo então sobe numa elevação, sobe um monte, e o texto especifica muito claramente quem se aproxima dele? Os discípulos. A quem ele passa a ensinar? O texto diz: passa a ensiná-los, ensinar aos discípulos. A multidão estava lá, a multidão estava ouvindo. Foi a multidão que disse no final do capítulo 7: que ensino é esse? Que mestre é esse que ensina com autoridade? Ela estava lá ouvindo. Mas o que Cristo fala aqui, irmãos? Ele fala aos seus discípulos. O que é que isso nos ensina, irmãos? Isso nos ensina, queridos, que o que o Sermão do Monte não é apenas uma instrução moral pela moral, como alguns pastores adeptos do marxismo acham que o Sermão do Monte é simplesmente um tratado social, que se a sociedade passasse a viver isso aqui, estava tudo resolvido. Não é isso. O Senhor está simplesmente ensinando uma instrução da moral pela moral, como se a sociedade fosse moralizada, isso estaria suficiente. Aqui, irmãos, é a expectativa de um rei para com os seus súditos. O que Deus espera dos seus filhos, irmãos. Se nós não entendermos isso, queridos, nós nos desfaleceremos com o alto padrão moral que o Sermão do Monte coloca, queridos. De fato, irmãos, quando nós olhamos o Sermão do Monte, é impossível vivermos essas verdades por nós mesmos. É impossível, irmãos. E homens ímpios reconheceram isso. Entretanto, o Senhor não está entregando a lei a qualquer um. Ele está falando aos seus filhos, aos seus discípulos, que não apenas recebem a lei, mas antes receberam o Espírito Santo que os capacita a viver essa lei. É isso que nós precisamos ter diante dos nossos olhos, irmãos. Isso aqui que o Senhor põe é o padrão de vida para o seu povo. John Stott, queridos, comentando esse texto, ele diz o seguinte: os padrões do sermão não podem ser imediatamente atingidos por todo mundo, nem totalmente alcançados por qualquer um. Colocá-los além do alcance de qualquer pessoa é ignorar o propósito do sermão de Cristo.
colocá-los como sendo atingível por qualquer pessoa é ignorar a realidade do pecado. Esses padrões são atingíveis, mas só por aqueles que experimentaram o novo nascimento. Condição esta que Jesus disse a Nicodemos ser indispensável para se ver e para se estar no reino de Deus, pois a justiça que ele descreveu no Sermão do Monte é uma justiça interior. É uma justiça interior. E ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. É o que o Senhor espera então, irmãos, do seu povo. Nós entramos no reino de Deus, queridos, por causa de Cristo, por causa da graça dele, por meio da fé, isto é, utilizando a fé. Ao estarmos então, irmãos, nesse reino, o Senhor nos entrega a constituição desse reino, para que nós vivamos como súditos que submetem a ele. Os cidadãos desse reino não deveriam tomar como padrão de conduta as pessoas que os cercam, nem os descrentes, nem os fariseus, mas sim provar serem filhos legítimos por obedecerem ao Pai Celestial. É por isso, queridos, que o Sermão do Monte, o tempo todo, o nosso Senhor está fazendo um contraste entre os gentios e os fariseus. Ele diz, não sejam como os fariseus, mas ele também diz, não sejam como os gentios, porque o crente, irmãos, é diferente do mundo em seu ser, mas também no seu padrão moral. Ele vive a vida sob o governo de Deus, sob o reinado de Deus. O não crente não vive dessa forma. Portanto, queridos, se eu e você somos filhos de Deus, se eu e você somos súditos desse gracioso reino, nós somos chamados a obedecer esse reino. Esse reino entregou a sua lei. Esse reino enviou os seus embaixadores, os ministros do Evangelho, para chamar o seu povo a viver essa lei, queridos. Esse padrão, irmãos, não é somente para os pastores e presbíteros. Esse padrão não é somente para os crentes maduros. Esse padrão é para todo o povo de Deus, irmãos. Às vezes, nós queremos ser mais leves que o nosso Senhor, mas o Senhor colocou esse padrão para todo o seu povo. O crente, irmãos, está em constante contraste com os gentios e com os fariseus. O crente é diferente do mundo. Quando nós entendemos isso, irmãos, que o padrão do crente é diferente do mundo, aí você fica se perguntando, por que tem tanto crente querendo ser igual ao mundo, ou então tanto crente querendo buscar no mundo o padrão para a sua vida? Crentes que flertam com o marxismo, por exemplo, que procuram se assemelhar ao mundo, dizendo, veja como eu sou legal igual a você, veja como eu faço as mesmas coisas que você, veja como eu luto por uma justiça social corrompida como vocês lutam. Eles querem ser iguais ao mundo, defendendo as mesmas coisas morais, ou melhor, imorais, que o mundo defende. Agora também, irmãos, é incompreensível o crente querendo buscar no mundo caído orientações para a sua vida, usando de ímpios como seu guru, como seus conselheiros, para o padrão da sua conduta de vida, como se a sociedade simplesmente fosse moralista, estaria resolvido. O mundo, irmãos, não sabe ensinar o povo de Deus como viver para a glória de Deus. Somente o próprio Deus, queridos. É por isso que o Senhor fala, não seja nem como os gentios, nem como os falsos crentes, os fariseus. Ouçam a minha voz. Sou eu que instruo a vocês como vocês devem viver. O verdadeiro discípulo, irmãos, portanto, tem que ser diferente do mundo e diferente da igreja nominal. A quem eu e você estamos imitando, queridos? A quem eu e você estamos buscando para nos orientarmos? Na palavra de Deus ou no mundo? Nos falsos profetas ou no que o Senhor Deus nos fala? E por último, irmãos, essa parte introdutória do Sermão do Monte, mas na verdade agora, não somente esses 2 versículos, mas agora, olhando todo o Sermão do Monte, nós percebemos que o nosso Senhor Jesus Cristo é o rei legislador que entrega a sua lei, para quem? Para o seu povo. Ele ensina aos seus discípulos, mas fundamentado na verdade, irmãos.
fundamentado na realidade da paternidade do crente para com Deus Pai. Deus Pai é o Pai do povo de Deus, irmãos. Deus Pai é o Pai do povo de Deus. No Sermão do Monte, queridos, essa doutrina da paternidade de Deus é uma doutrina que permeia todo o sermão. Ela é o fundamento do sermão. Ela é o fundamento e o referencial do sermão. Ela é o fundamento, o referencial e o consolo no Sermão da Montanha, queridos. A doutrina da paternidade, irmãos, é fundamental para o povo de Deus. E esse tema, Deus como Pai do povo de Deus, é o tema central que permeia todo o Sermão do Monte. Para vocês terem uma ideia, irmãos, de 3 capítulos são mencionadas 16 vezes a paternidade de Deus. Deus é o vosso Pai Celestial. Deus é o vosso Pai Celestial. 16 vezes. Porque esse é um tema muito importante no Sermão do Monte, queridos. No Sermão do Monte, a paternidade é revelada de um modo muito claro. Ela é posta, como eu falei, para o nosso consolo e para a nossa fundamentação. Algumas pessoas pensam, irmãos, que no Antigo Testamento Deus não se havia se revelado para o seu povo, para a igreja no Antigo Testamento, como sendo Deus que é Pai deles. Algumas pessoas pensam que a paternidade de Deus é algo que é só dita no Novo Testamento. Isso não é verdade, irmãos. Vejam, por favor, Êxodo 4:22. Isso aqui, queridos, é importante porque esse é um dos pontos que os aliancistas, isso é nós, os que defendem a teologia do pacto, vão mostrar que não são dois povos diferentes que Deus está lidando. Não é Israel e então a igreja no outro momento, mas é uma única igreja. Uma igreja que estava no Antigo Testamento, uma igreja agora no Novo Testamento. Deus é Pai destes no Antigo Testamento e Pai destes no Novo Testamento. Veja o que ele diz em Êxodo, capítulo 4, versículo 22. Ele diz: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Deuteronômio, por favor, abra comigo, Deuteronômio capítulo 14, versículo 1. Deuteronômio capítulo 14, versículo 1. O Senhor diz para Israel: filhos sois do Senhor, vosso Deus. Filhos sois do Senhor, vosso Deus. Salmo, por favor, irmão, Salmo 103. Salmo 103, versículo 13. Olha o que eles falam: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Todos os que o temem recebem compaixão de Deus como de um pai. Jeremias, por favor, irmão, mais uma vez. Jeremias 31, 9. Finalzinho do versículo. Porque eu sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Eu, o Senhor Deus, sou pai para Israel, e Efraim primogênito. E por último, irmãos, Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Veja o que o Senhor diz: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Vejam, irmãos, isso é importante destacar para que nós não tenhamos uma ideia errada da paternidade de Deus. Deus, ele afirmava a sua paternidade desde o Antigo Testamento daqueles que creem no Messias. Entretanto, irmãos, e aí nós precisamos destacar isso, no Novo Testamento, ou seja, na nova aliança do Pacto da Graça, essa paternidade ela não mais brilha como alguns poucos raios de sol. Ela brilha como um sol ao meio-dia. Só no Sermão da Montanha, destaquei para os irmãos, são repetidas 16 vezes. Mais do que todos esses textos que nós vemos agora do Antigo Testamento, irmãos. A paternidade de Deus é certa. Em Cristo, Deus é Pai de todo aquele que nele crê. Deus não é Pai, irmãos, dos homens que não creem em Cristo.
Deus não é pai do ímpio. Não sei se você já ouviu aquela pessoa assim: eu também sou filho de Deus, eu também mereço tal coisa, né? O cara que é descrente fala assim: eu também sou filho de Deus, ou todo mundo é filho de Deus. Não. A Escritura diz que Deus só deu o direito de ser chamado filho de Deus àqueles que creem em seu Filho. João capítulo 1, versículo 12. Somente por meio de Cristo é que os homens são filhos de Deus, irmãos. Se você pensa dessa forma, que se você não crê em Cristo, é filho de Deus, você está equivocado e continua como filho do diabo e não como filho de Deus. Aqui, queridos, no Sermão da Montanha, Cristo usa essa doutrina e essa realidade da paternidade como o fundamento da sua instrução, como o porquê de nós termos de obedecer, como o consolo que nós temos caso nós desobedeçamos. O que nos é dito então, irmãos, sobre a paternidade de Deus no Sermão da Montanha? Veja, por favor, primeiro, Mateus 5,16. Abra, por favor. A santidade dos filhos de Deus redunda em glória ao seu Pai. Mateus 5,16. O Senhor diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Segundo, a santidade dos filhos de Deus é uma imitação da santidade do seu Pai. Mateus capítulo 5, versículo 45. O Senhor diz: para que vos torneis filhos dos vosso Pai Celeste, porque Ele fez nascer o sol para com os maus e os bons, e vir a chuva para com os justos e injustos. 3. A motivação dos filhos é ser como o Pai e dele receber a recompensa. É como nós vimos em Mateus 6, do 1 ao 4. É o Pai de vocês que vos recompensa pela obediência que você faz sincera a Ele. 4, irmãos, a oração é uma comunhão com o Pai. Só é possível essa graça de orar a Deus por causa da paternidade de Deus. E a oração é uma declaração dessa paternidade. Mateus 6,6, por favor, querido. O Senhor diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará. E aí a primeira frase da oração do Senhor é: Pai Nosso. E ainda, queridos, o Sermão do Monte nos mostra a confiança dos filhos no sustento e nas coisas dessa vida reside no cuidado paternal providente de Deus. Porque Deus é o Pai, então Deus cuidará do seu povo. Mateus 6, quando ele diz assim: não andeis preocupados por coisa alguma, porque o vosso Pai sabe do que vocês precisam. Sabe do que vocês precisam. E o nosso Senhor, irmãos, encerra o sermão deixando uma verdade muito clara, no capítulo 7. Não é aquele que no último dia chegar assim dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. Aí Jesus fala: mas somente aquele que obedeceu à vontade do Pai. Por que isso, irmãos? Porque a nossa obediência a Deus, queridos, não é como a de um criminoso para com o juiz, mas é a obediência de um filho para com o Pai, que quer honrar e respeitar o seu Pai. Um certo teólogo falou: a beleza e maravilha é que o pregador do Sermão do Monte, o filho que se deleita em revelar e glorificar o Pai, é aquele que foi enviado pelo Pai para que eu e você fôssemos seus filhos e filhas. Seus filhos e filhas. Portanto, irmãos, diante desse elevadíssimo padrão, desse santíssimo Rei e Legislador, nós podemos nos descansar, ou melhor, nós não precisamos nos desesperar e não nos angustiar de não sabermos como viver o Evangelho, pois há uma palavra de consolo. Ele é o seu Pai, é Ele quem vai lhe ensinar, é Ele quem vai lhe sustentar, é Ele que, quando você falhar, vai lhe perdoar. Cristo está dizendo: Deus Pai é o Pai Celestial de vocês, meus discípulos. Ele não é do mundo, mas é de vocês, e por isso vocês não estão abandonados. Por isso vocês têm consolo e força. O quão sério, irmãos, nós levamos esse Rei e esse Legislador. Se atentarmos para as suas palavras, queridos,
e buscarmos viver o padrão que Ele estabelece para o seu povo, nós evidenciaremos que nós cremos e levamos a sério esse Senhor. Portanto, irmãos, ouçamos a instrução de Cristo, de como Ele quer que nós sejamos e o que Ele quer que nós façamos, fundamentados e crendo na nossa filiação, na paternidade de Deus Pai para conosco. Amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, exaltado seja o teu nome, porque o Senhor não nos abandonou cegos, o Senhor não nos deixou sem instrução, mas o Senhor nos orientou na tua palavra, Pai. E o Senhor mesmo, ó Deus Filho, encarnou-se e nos ensinou a tua vontade. O Senhor mesmo, ó Deus Espírito, revelou a tua vontade por meio dos profetas e dos apóstolos. Agora, Senhor, depois do Senhor ter nos ensinado, como o Senhor ensinou então de viva voz, nós pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos fundamente e nos console nessa doutrina da paternidade do nosso Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.